A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar comentando sobre a lição de número 12, o movimento pentecostal e a obra missionária, levando o fogo de Deus às nações. Dentro desse ponto introdutório que eu vou estar falando um pouco sobre o movimento pentecostal, né? Porque o movimento pentecostal ele surgiu como um poderoso avivamento espiritual que reacendeu a chama da fé e impulsionou a igreja a cumprir sua missão global. E isso é caracterizado pela ênfase no batismo com o Espírito Santo, nos dons espirituais e na pregação fervorosa do Evangelho. Então esse movimento foi um divisor de água na história do cristianismo moderno, certo? Então nós observamos que desde o início do século XX, com eventos marcantes como o avivamento da Rua Azusa, o pentecostalismo ele tem sido uma força missionária que ultrapassa barreiras culturais e geográficas. Então, o fogo de Deus não se limita a um lugar específico. Ele é levado às nações por homens e mulheres cheios do Espírito Santo, dispostos a anunciar a mensagem da salvação com ousadia e sinais. Então, nós observamos que a relação entre o pentecostalismo e a obra missionária é inseparável. Observe bem. O Espírito Santo não apenas capacita, mas também envia. Jesus declarou isso: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 8:1. Então essa promessa se cumpre até hoje, pois onde há um coração ardendo pelo reino, há também uma missão sendo cumprida, certo? Então, o impacto desse movimento continua, né, a transformar vidas e nações, reacendendo a paixão pela evangelização e demonstrando que o fogo de Deus não pode ser contido, ele deve ser compartilhado, ok? Então vamos aqui para o primeiro tópico. O Espírito Santo direciona a obra, certo? Então nós observamos que desde o início da igreja, o Espírito Santo ele tem sido o guia, né? Ele é o capacitador, ele é fonte de autoridade para missões. Sem ele a obra seria apenas humana, mas com ele é poderosa e frutífera. 1.1. O Espírito Santo capacita. Então, o chamado missionário não depende apenas de habilidades humanas, mas da capacitação da pessoa bendita do Espírito Santo. Lucas 24:49 diz assim o texto: ficai na cidade até que do alto sejais revestido de poder, né? Ficar em Jerusalém, certo? Então nós temos aqui um exemplo. Pedro antes era fraco, né? Mas ele tornou-se um pregador ousado após o Pentecoste, após ser revestido do poder, ok? 1.2. O Espírito Santo fortalece. Então nós observamos que missões envolve desafios, envolve perseguições, envolve também resistência. Por quê? Porque o Espírito Santo dá força para perseverar e resistir. Então nós observamos em Atos 4:31, os discípulos cheios do Espírito Santo pregaram a palavra com ousadia, mesmo diante de quê? De ameaças. Então, até hoje, nos dias atuais, nós temos testemunhas, né, missionários que suportam perseguições e continuam pregando o Evangelho, continuam proclamando
o reino de Deus nesta terra. 1.3. O Espírito Santo, ele concede autoridade, né? Então, a pregação eficaz, um evangelismo eficaz, ele vem acompanhado de sinais. Por quê? Porque o Espírito Santo dá autoridade. Marcos 16, 17 e 18 diz que os sinais seguiriam aos que creem. Atos 19, 11 e 12, nós observamos que Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. O Espírito Santo usando Paulo, o Espírito Santo capacitando Paulo, certo? Então vamos agora aqui para o segundo tópico. O Espírito Santo separa e envia. Não é homem que separa e envia, é o Espírito Santo. Então nós observamos que a obra missionária não é opcional, certo? Mas é uma necessidade espiritual e um chamado divino, porque é Deus que chama e envia por intermédio da igreja, por intermédio da liderança. Ok? 2.1. A necessidade da obra missionária. Então, Jesus ordenou que o evangelho ele fosse pregado a todas as nações, né? A toda criatura. Então, muitas regiões ainda não foram evangelizadas. E quem irá evangelizar essas nações, essas pessoas? Então, Deus, ele não nos chamou apenas para sermos meros espectadores, mas para sermos trabalhadores na sua seara. Por quê? Porque a fé sem obras é morta, conforme Tiago 2,26. Observamos que o mundo clama por transformação. Enquanto muitos esperam um mover, Deus espera um posicionamento. Então, enquanto alguém está esperando mover, Deus está esperando um posicionamento. Jesus disse que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores cefeiros, conforme Mateus 9,37. Então, será que estamos disponíveis para cumprir esta missão? O reino de Deus não é sobre reconhecimento humano, mas sobre obediência. O nosso trabalho no Senhor nunca será em vão, conforme 1 Coríntios 15, 28. Ok? Então, aqui no 2.2, o Espírito Santo separou e enviou o apóstolo Paulo, porque, novamente eu digo, é ele que separa, é ele que envia. Então, Paulo foi escolhido pelo Espírito Santo para levar o evangelho aos gentios, certo? Então, quando nós lemos Atos 13, 2 ao 3, o Espírito vai dizer: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado, né? Então, o seu ministério, né? Seu ministério transformou o mundo de sua época. E ele plantou muitas igrejas em várias nações, em vários lugares, certo? Então aqui, 2.3, o Espírito Santo é fonte de testemunho. Então nós observamos que desde o início da igreja, o Espírito Santo tem sido a fonte de poder que capacita os crentes a testemunharem, né? Testemunharem sobre a pessoa de Cristo, com ousadia e autoridade. Então Jesus deixou claro que seus discípulos não poderiam cumprir a grande comissão apenas com conhecimento ou esforço humano. Eles precisavam de algo mais, né? Eles precisavam da presença viva do Espírito Santo, da capacitação do Espírito Santo. Porque ele diz: mas receberei poder a descer sobre vós, o Espírito, e ser-me-ei minha testemunha, como eu já falei, né? Em Atos 1:8. Então esse poder não é apenas um sentimento ou uma experiência momentânea, mas é a capacitação sobrenatural para proclamar a verdade do Evangelho àqueles que estão cativos. Então o Espírito Santo, ele nos convence, ele nos transforma e ele nos impulsiona a compartilhar
a mensagem da salvação. Ele nos dá a palavra certa, coragem em meio à oposição, e sinais que confirmam a pregação da palavra. Então, sem ele, nosso testemunho seria frágil, mas com ele, tornamos-nos instrumentos vivos, poderosos na mão de Deus. Então a pergunta é, estamos permitindo que o Espírito Santo fale através de nós? Nosso testemunho só será eficaz, meu querido, quando estiver fundamento na direção do Espírito Santo, porque ele transmite capacitação e poder para nossas vidas. Aqui agora no ponto 3, as missões e o movimento pentecostal, né? Então, o crescimento do movimento pentecostal está diretamente ligado à paixão missionária. Não existe um crescimento sem paixão missionária, certo? 3.1. O movimento cresceu com um trabalho missionário, né? Para ter um crescimento tem que ter um trabalho missionário por trás. Então, desde o surgimento, o movimento pentecostal tem sido marcado por um forte impulso missionário. O avivamento pentecostal não ficou restrito a templos ou reuniões locais, mas se espalhou rapidamente pelo mundo por meio de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, dispostos a levar a mensagem do Evangelho a todas as nações. Então, o derramamento do Espírito Santo em eventos como o avivamento da Rua Azusa no início do século XX não apenas reacendeu a paixão pela presença de Deus, mas também despertou um chamado urgente para alcançar os perdidos. Então, os primeiros pentecostais compreenderam que o batismo com o Espírito Santo não era apenas uma experiência pessoal, mas uma capacitação para a missão, né? Cumprindo Atos 1:8. Então isso é muito importante. Então é muito importante a pessoa ser guiada pelo Espírito Santo. Guiado pelo Espírito Santo, missionários pentecostais partiram para diversas partes do mundo, levando o Evangelho com ousadia, né? E os sinais era evidente, a presença de Deus era constante ali com eles. Então esse compromisso inabalável com a evangelização foi um dos principais fatores que contribuiu para o crescimento global deste movimento pentecostal. Então o pentecostalismo continua se expandindo porque entende que a chama do avivamento deve ser compartilhada, né? Então a obra missionária não é um complemento, mas a essência do movimento, garantindo que o fogo do Espírito Santo alcance cada vez mais pessoas, certo? Então agora nós vamos aqui para o 3.2. O movimento que revolucionou a história da igreja. Então, o pentecostalismo, ele trouxe renovação e despertamento espiritual à igreja mundial, certo? 3.3 aqui para a gente finalizar, é um trabalho missionário inovador. Bom, o Espírito Santo, ele usa pessoas com estratégias, digamos assim, novas para alcançar almas. Como assim? Ele pode usar missionário por intermédio do rádio, da TV, da internet, das redes sociais. Então isso são ferramentas missionárias que chamamos de evangelismo em massa, né? Também nós temos formatos de evangelização como missões urbanas, né? Implantação de igreja em lugares fechados, mas tudo isso tem que estar dentro da direção, da capacitação do Espírito Santo.
tem que estar revestido de poder para fazer esta obra. Se não tiver revestido de poder, não tem êxito, não tem um certo retorno. Então, para a gente concluir, nós entendemos que o movimento pentecostal, ele cresceu porque seguiu a direção do Espírito Santo na obra missionária. Então, o mesmo Espírito que capacitou os discípulos no primeiro século, continua chamando, separando e enviando missionários até hoje. Então, eu deixo aqui algumas perguntas para reflexão. Estamos, de fato, buscando a capacitação do Espírito Santo para evangelização? A segunda pergunta: somos sensíveis ao chamado missionário? A terceira pergunta: como podemos contribuir para que o fogo de Deus alcance as nações? Existem milhares e milhões de pessoas que estão indo para o inferno. Existem jovens, adolescentes que estão indo para o inferno, que estão se perdendo, estão acabando com a sua própria vida. E a função da igreja, a missão da igreja é levar uma palavra de resgate para resgatar essas pessoas. Mas só que essa pessoa que vai evangelizar, esse jovem que vai evangelizar, esta irmã, este irmão, não pode ir de todo jeito. Tem que ter uma preparação, tem que ter uma vida com Deus, tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque muitas das vezes a pessoa evangeliza alguém e aquela pessoa não recebe impacto nenhum. É certo que nem todos, mesmo você estando cheio do Espírito Santo, pregando a palavra, aquela pessoa vai se render a Jesus, Mas é necessário que venhamos buscar a presença de Deus para que nós venhamos ser revestidos do poder e pregar o Evangelho com ousadia e autoridade. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que assim nós venhamos ser testemunhas poderosas na mão do Espírito Santo, para Ele nos usar nesses últimos dias que a igreja está nessa terra. Se você gostou desse conteúdo, eu peço a você que, se não é inscrito, inscreva no nosso canal. Deixe o seu like, compartilhe, deixe também algum comentário para interagir conosco. Nós pedimos isso porque o algoritmo entende que o conteúdo é relevante. Então nos ajude. Deus abençoe e até a próxima aula. Querendo Deus.